Vivemos em um tempo onde a linha entre o real e o simbólico se torna cada vez mais tênue. Tecnologias, redes sociais, experiências artificiais preenchem o espaço que antes pertenciam à convivência humana direta. E é nesse contexto que entra o fenômeno dos bebês reborn, que nos chama muita atenção ultimamente. Mais do que bonecos hiperrealistas que imitam bebês em detalhes impressionantes, eles se tornam objeto de afeto, investimento emocional e, em muitos casos, substituto simbólico de experiências reais. Olá pessoal, sou Juliana Cunha e sou estudante de psicologia e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre esse tema, essa polêmica que está rodeando aí a internet pelos últimos dias. Adultos que cuidam desses bonecos como se fossem filhos de verdade não estão apenas brincando, eles os alimentam simbolicamente, os vestem, dão nomes, registram, colocam para dormir. E o que está em jogo aqui em si não é a fantasia apenas, mas o tipo de relação que se estabelece com ela. Do ponto de vista psicológico, especificamente de uma área que eu gosto muito, que é a análise do comportamento, todo comportamento é mantido por reforçadores, ou seja, se alguém insiste em um padrão repetitivo, mesmo fora da realidade, é porque esse comportamento está aliviando algo, evitando algo ou trazendo algum tipo de ganho emocional. Nesse caso, é possível que estejamos diante de uma resposta de esquiva experiencial, quando o indivíduo, em vez de lidar com a dor da realidade, constrói uma realidade alternativa onde ele se sente no controle. O problema aqui é que essa realidade alternativa não devolve o que foi perdido, apenas adia o enfrentamento. A dor do luto, da infertilidade, da ausência de vínculos significativos ou de um trauma psíquico que não desaparece. Ela se transforma em uma fantasia de completude, projetada sobre um objeto inanimado que, por mais realista que seja, não responde emocionalmente e não devolve o afeto e não se estabelece ali um vínculo. E esse é um ponto crítico, quando o símbolo se desconecta da realidade. Ele deixa de ser uma ponte e vira fuga. Na filosofia e na literatura, nós temos uma ajuda, um auxílio sobre isso, a pensar nesses temas com mais profundidade, como por exemplo em Chesterton. Tem vídeos dele aqui no canal, onde eu falo um pouco sobre ele, sobre a sua literatura. E aqui o que eu quero trazer é que a fantasia não é uma fuga da realidade, mas é uma forma de vê-la com mais clareza. A função do simbólico, seja em histórias, artes, religiões ou brincadeiras, é ampliar nossa consciência sobre a realidade, não substituí-la. O uso dos bebês reborn como um canal de expressão emocional pode ser compreendido em sua função simbólica, mas quando o sujeito organiza sua rotina e sua identidade em torno dessa fantasia, é quando há uma dor mascarada e não elaborada, principalmente um prejuízo nas relações sociais do indivíduo, no trabalho e no contato com o mundo real. Temos então um quadro que exige uma atenção clínica maior. A crítica aqui não é moral, mas ela é funcional. Então, quais são as consequências desse comportamento para a vida do sujeito? Ele está se expandindo como ser humano ou se encolhendo por trás de um objeto simbólico? Está lidando com a sua história ou está apenas editando ela? Chesterton também dizia que a vida cotidiana está cheia de milagres silenciosos, mas só os percebemos quando estamos com os olhos despertos, abertos. E talvez o maior risco desses comportamentos fantasiosos crônicos seja justamente esse, anestesiar o sujeito para a beleza e a dor do que é real, substituindo por uma experiência e pelo controle simbólico.
Como profissionais da saúde, não nos cabe o julgamento, mas sim a análise crítica e ética, que significa o que está sendo evitado com esse boneco. Qual é a história que ele representa para essa pessoa? Que tipo de vínculo está sendo substituído? E principalmente como esse sujeito precisa de ajuda para resgatar o contato simbólico e saudável, aquele que amplia a consciência e favorece a elaboração da dor. A fantasia, quando conectada com a realidade, pode ser cura, arte, poesia, pode ser um recurso de sublimação, mas quando usada como anestesia constante da vida real, se torna sintoma. E se você se identifica com esse tema ou conhece alguém que gosta, convida essa pessoa aqui para o canal e saiba que há caminhos para elaborar o sofrimento sem precisar abandoná-lo em um colo artificial. A dor é humana e a coragem de enfrentá-la com a escuta, o acompanhamento terapêutico, com a reflexão, é o que nos reconecta com a vida e com a real possibilidade de construir um sentido para ela. Então, obrigada pessoal por assistir esse vídeo, tenham uma boa semana e até a próxima.